Vamos dar início, então, à continuidade da nossa aula de choque e nós vamos trabalhar, então, agora o choque cardiogênico. O choque cardiogênico já está dizendo, né? Normalmente ele parte de uma lesão miocárdica, que pode ser por um quadro de infarto agudo do miocárdio, pode ser por pacientes já com malformação congênita ou com quadros de insuficiência cardíaca. Essa lesão miocárdica, por consequência, ela leva à redução da força contrátil com redução do débito cardíaco. A redução do débito cardíaco, então, lança mão de mecanismos compensatórios, como o aumento da frequência cardíaca, da pré-carga e da resistência vascular sistêmica, que, por sua vez, aumenta, então, a pressão de enchimento ventricular, com dilatação ventricular e diminuindo ainda mais o enchimento do ventrículo. Essa redução do débito cardíaco também leva à redução do fluxo sanguíneo na artéria coronária, que provoca também maior demanda miocárdica de oxigênio e sobrecarga cardíaca, levando então ao aumento da isquemia miocárdica. Por isso, esses pacientes são extremamente graves. Dentre os principais fatores de risco para o choque cardiogênico, nós destacamos a idade avançada, principalmente os idosos, embora isso tenha mudado nos últimos anos. Mulheres ainda em idade fértil têm sofrido mal súbito, com morte por infarto agudo do miocárdio, especialmente pela alimentação e pelos tratamentos hormonais, além do estresse da vida diária. Pacientes também com fração de ejeção ventricular esquerda menor de 35% na admissão hospitalar são pacientes com um fator de risco extremamente alto para o choque cardiogênico. Infarto agudo do miocárdio de grande proporção, história de diabetes mellitus e infartos agudos do miocárdio prévio, que são aqueles pacientes que tiveram infartos anteriores. Nos exames laboratoriais, o que nós precisamos estar atentos para identificar se a origem é de um infarto agudo do miocárdio, o choque cardiogênico, são os marcadores. Dentre os mais atuais, mais utilizados nesse momento, estão a troponina I, que ela se eleva de 4 a 6 horas, até 1 nanograma por decilitro. A troponina T, que também se eleva de 4 a 6 horas, e ela é menor que 0,1 nanograma por ml. E a mioglobina, que ainda num tempo mais reduzido de 1 a 3 horas, após o início da sintomatologia, numa fração aí de 0,72 nanogramas por ml, é um forte marcador para identificar o infarto agudo do miocárdio. Antigamente nós só tínhamos a CK-MB, que é a creatina fosfoquinase, nós temos ainda hoje, e ela faz o pico em torno de 24 horas, e ela é normal se ela for menor que 6 nanogramas por ml. Mas com esses marcadores mais atuais, hoje ficou mais específico o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e, portanto, o início do tratamento rápido a esses pacientes. Dentre as principais manifestações clínicas do choque cardiogênico, podemos destacar os achados hemodinâmicos que nós vimos lá na avaliação hemodinâmica, lembra? A pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de Hg, uma pressão arterial média menor que 70 milímetros de Hg, o índice cardíaco que é identificado pelo catéter de Swan-Ganz menor que 2,2 litros por minuto por metro quadrado, e a pressão de capilar pulmonar também, que é identificada pelo catéter de Swan-Ganz, maior que 18 milímetros de Hg. Então, esses achados hemodinâmicos mostram uma sobrecarga e uma ineficiência do ventrículo esquerdo na ejeção do sangue para a circulação sistêmica. Dentre os achados não invasivos, nós podemos destacar o pulso rápido e filiforme, a pressão de pulso estreita, a distensão das veias cervicais, as arritmias, dor torácica, pele fria, pálida e úmida, oligúria e queda do estado mental. Dentre os achados pulmonares principais, nós podemos encontrar o paciente apresenta ciclo dispneico, tem aumento da frequência respiratória, estertores inspiratórios, possíveis sibilos. A gasometria mostra uma diminuição na concentração da oxigênio, né, da pressão parcial de oxigênio, e apresenta-se com alcalose respiratória. Veja que esses mecanismos são mecanismos compensatórios. E o achado radiográfico, nós podemos identificar, então, aumento da área cardíaca e congestão pulmonar, conforme vocês estão vendo nesse raio-x acima aqui, congestão pulmonar. O raio-x aqui abaixo, no canto inferior esquerdo, mostra uma área pulmonar limpa,
com broncogramas aéreos normais, uma área cardíaca que não está dilatada, identifica-se adequadamente os espaços intercostais e o eixo costofrênico também sem nenhuma alteração. Entretanto, no raio-x superior à direita, no canto superior direito, vocês identificam então uma área completamente congesta, com uma área cardíaca extremamente aumentada, dificultando a identificação dos espaços intercostais, mostrando então um quadro excessivo de exsudação pulmonar. Dentre os cuidados principais de enfermagem, assim como no choque hipovolêmico, aqui também é aumentar a liberação de oxigênio miocárdico, maximizar o débito cardíaco e diminuir a sobrecarga ventricular esquerda. Então, nós precisamos tomar o cuidado e desenvolver ações que melhorem essa liberação de oxigênio pelo miocárdio, uma vez que ele está com problema. O primeiro cuidado, então, é reverter a hipoxemia e a acidose, no sentido de melhorar a resposta a outras terapias. Então, esse paciente é um paciente que nós precisamos controlar muito bem o oxigênio dele, medir rigorosamente as gasometrias e avaliar continuamente o quadro clínico dele. Precisamos controlar os líquidos para proporcionar a pressão de enchimento adequada, sem distensão excessiva do ventrículo. Precisamos controlar e avaliar o débito urinário, a fim de atingir a pré-carga ideal. Precisamos repor e controlar a fluidoterapia com eletrólitos, então é muito importante que nós identifiquemos o potássio, cálcio, magnésio, mediante o controle laboratorial, para garantirmos o equilíbrio da bomba sódio-potássio. Administrar narcóticos para minimizar a resposta do sistema nervoso central, o sistema nervoso principalmente o simpático, com consequente aumento da capacitância venosa e diminuição da resistência de ejeção, bem como o alívio da dor. Monitorar rigorosamente o traçado eletrocardiográfico e detectar precocemente arritmias para que a gente possa evitar, então, a diminuição desse débito cardíaco. Os parâmetros gasométricos devem ser monitorados rigorosamente e sempre corrigidos rapidamente, qualquer tipo de distúrbio. Obter e acompanhar e interpretar os parâmetros hemodinâmicos visando a melhoria do débito cardíaco. Se o débito cardíaco aumenta muito, ele pode provocar um quadro de edema agudo de pulmão, e então o paciente precisará de diuréticos. Veja que se o paciente não tem força de ejeção ventricular, ele acaba fazendo um represamento no retorno venoso, com consequente alteração da permeabilidade capilar e extravasamento ao interstício. E da mesma forma acontece ao nível pulmonar. Cuidados, então, se o paciente tiver catéter de artéria pulmonar, que é o catéter de Swan-Ganz, na tentativa de se manter sempre uma pressão de capilar pulmonar de 14 a 18 milímetros de Hg, com diuréticos e volumes, para diminuir a sobrecarga ventricular. E utiliza-se, então, agentes farmacológicos, no sentido de que devemos também controlar rigorosamente os seus efeitos para que haja aumento, então, do débito cardíaco. A ausência de história de perda de líquidos, a presença de doença cardíaca prévia, hepatomegalia, crepitações, cardiomegalia e a incapacidade de melhorar a perfusão, apesar de uma oxigenação, ventilação e expansão volêmica e frequência cardíacas adequada, sugerem um componente cardiogênico ou distributivo. Então veja que aqui nós temos um resumo da clínica desses achados fisiológicos que nós estávamos comentando agora há pouco. Antes da introdução de qualquer inotrópico, qualquer droga que melhore essa força de ejeção, devem ser estabelecidos os objetivos da terapêutica e os critérios para monitorar o resultado final nesses pacientes. Então, dentre as principais drogas que nós temos, de ação inotrópica que melhoram a força de contração e a frequência cardíaca, nós podemos destacar principalmente a adrenalina, numa dose de 0,05 a 1,5 microgramas por quilo por minuto, na qual ela aumenta a frequência cardíaca, a resistência vascular sistêmica, a contratilidade. Contudo, ela pode provocar arritmias cardíacas, mas ela tem o objetivo de manter uma pressão arterial adequada e uma taquicardia aceitável. Ela pode aumentar o consumo de oxigênio justamente porque ela faz esse coração trabalhar mais. E ela tem um efeito dopaminérgico, beta-adrenérgico e alfa-adrenérgico. Então, conforme vai aumentando a dose, esse efeito ele é cada vez mais alto, mais potente. A noradrenalina, por sua vez, ela também tem a função de aumentar a resistência vascular sistêmica, numa dose de 0,05 a 1 micrograma por quilo por minuto, cujo objetivo é manter a pressão arterial adequada.
Também tem um efeito dopaminérgico, beta-adrenérgico e alfa-adrenérgico, e pode aumentar o consumo de oxigênio. A vantagem da noradrenalina sobre a adrenalina é que em doses menores ela faz um efeito potente também, e ela não tem tanto efeito colateral de provocar arritmias cardíacas. A dopamina, por sua vez, hoje já vem sendo bem menos utilizada, ela precisa de uma dose bem mais alta para manter os efeitos dopaminérgicos, beta-adrenérgicos e alfa-adrenérgicos. Ela tem o objetivo de melhorar a perfusão, a pressão arterial e a diurese. As doses baixas da dopamina, ela aumenta o fluxo sanguíneo renal e esplâncnico e a contratilidade. E por outro lado, quando essas doses são maiores, então tem um maior aumento da frequência cardíaca e da resistência vascular sistêmica. Hoje, então, em função das UTIs apresentarem essas possibilidades de noradrenalina e adrenalina, a dopamina vem sendo cada vez menos utilizada. Assim como a dobutamina. A dobutamina era muito utilizada quando se fazia o desmame da dopamina e também hoje vem sendo bem menos utilizada. Ela também precisa de uma dose de 1 a 20 microgramas por quilo por minuto. Ela aumenta a contratilidade, pode reduzir a resistência vascular sistêmica e a periférica. E tem a função, então, de melhorar a perfusão e pode também diminuir a pressão arterial. Então, por isso que ela era muito combinada com a dopamina, para diminuir os efeitos colaterais da dopamina, ela era utilizada em conjunto. A adenosina é uma droga muito utilizada, principalmente na emergência, e ela tem a função de diminuir as taquicardias supraventriculares reentrantes. Então, esses pacientes que têm lesão miocárdica apresentam uma vulnerabilidade muito grande na bomba só de potássio, no ritmo cardíaco, no enchimento ventricular e, portanto, são sujeitos a arritmias. Então, a adenosina ela passa a ser uma droga de escolha para esse tipo de complicação dentro das emergências, principalmente. Então, a adenosina ela é um nucleosídeo de ocorrência natural e, quando administrada em bolos, significa em concentração, em volume rápido. Bolos é aquela dose rapidamente administrada. Consegue, então, terminar taquicardias supraventriculares reentrantes. Tem ação no nódulo atrioventricular. E administrar no paciente deve estar, ao se administrar no paciente, esse deve estar rigorosamente monitorizado, observando pulso, PA e o traçado eletrocardiograma. E aqui, então, é um nome comercial, ela apresenta-se como uma ampola de 2 ml com 6 miligramas, deve-se diluir 1 ml, que corresponde a 3.000 microgramas, em 9 ml de soro fisiológico, ou água destilada, a 0,9%, formando uma solução final com 300 microgramas por ml. Não refrigerar, porque ela cristaliza em refrigeração, e também pode ser usado, inclusive, em crianças. Aqui eu trouxe só para vocês terem o conhecimento, eu vou deixar depois lá esse material para vocês poderem imprimir, algumas medicações que são utilizadas e que vão sendo administradas em pacientes com choque cardiogênico. São pacientes muito difíceis de controlar os sinais vitais. Então, as drogas vasodilatadoras também podem ser usadas para minimizar os efeitos das drogas vasoativas, no sentido de diminuir o consumo de oxigênio e evitar excesso de sobrecarga ventricular. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado ao administrar essas drogas, especialmente se elas forem combinadas, vasodilatador com vasoconstritor. Uma outra droga que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito utilizada em dose única, é a vasopressina, e ela tem o mesmo efeito da noradrenalina. No Brasil, ela tem sido muito pouco utilizada porque ela é bastante cara, é uma droga bastante cara. Então, aqui eu encerro a parte do choque cardiogênico e nós vamos trabalhar depois no próximo vídeo sobre o choque anafilático. Agradeço a atenção de vocês e espero que tenha contribuído para que vocês possam entender um pouco melhor o choque cardiogênico.